vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, ouvinte da Rádio Com FM 104.5, as ondas livres da Rádio Com. Nós estamos aqui com mais um programa Vozes do Mundo, um programa oferecido pelo projeto de extensão Conjunture da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Fábio Duval, eu sou coordenador desse projeto, professor do curso de Relações Internacionais da UFPEL, e hoje nós vamos falar sobre o Oriente Médio, que é um tema recorrente, nos nossos programas. Nós temos aqui uma pessoa muito especial hoje para falar com a gente sobre o Irã e sobre o Oriente Médio, o professor Renato Costa, da Unipampa, doutor em História Social pela USP, e que está com a gente aqui dentro de um projeto que nós estamos desenvolvendo numa cooperação entre as duas universidades, que é o GAI-OMAN, o Grupo de Análise Estratégica em Oriente Médio e África Muçulmana. Esse grupo de estudos, que é coordenado pelo professor Renato Costa desde 2011, na Unipampa, e agora, com a presença ilustre aqui também nos nossos estúdios do professor Rodrigo Duque Estrada, que é professor também da Universidade Federal de Pelotas e já tem uma relação profissional antiga, e pessoal também antiga com o professor Renato Costa. Eles fizeram aquele filme, Um Fio de Esperança, sobre o Saara Ocidental, enfim, um filme que já foi várias vezes comentado aqui, já foi passado várias vezes na cidade de Pelotas, em várias oportunidades. Hoje, o GAI-OMAN está trazendo o professor Renato Costa para fazer uma palestra às 17 horas no Centro de Integração do Mercosul, que fica ali na Andrade Neves, esquina Lobo da Costa, a partir das 17 horas, com o tema Cinema e Relações Internacionais. Antes da gente entrar no Irã, antes da gente entrar no Oriente Médio, eu queria falar um pouco também sobre essa questão, que é uma questão muito importante, muito interessante de ser analisada quando a gente fala das relações internacionais, e isso me agrada muito, que é a intersecção entre a arte, e a academia, a produção acadêmica. E nisso, o professor Renato Costa é um expert. Ele vai falar hoje sobre exatamente esse tema, cinema e relações internacionais. Então, com vocês, professor Renato Costa. Renato, é um prazer te ter aqui. Rodrigo, é um prazer te ter aqui. Professor Renato e professor Rodrigo, eu me chamo pelos nomes porque nós já somos amigos, enfim. E, Renato, tudo contigo. Olá, Fábio. Realmente é um imenso prazer voltar aqui a Pelotas e participar do seu programa, um programa que eu já conheço, já acompanho há um bom tempo, e desejo sempre assim muito sucesso, porque trazer essa temática das relações internacionais para o grande público é algo assim que, por mais que seja necessário, as pessoas elas hesitam muito, e aqui você traz numa linguagem que é extremamente acessível e não é aquela linguagem pasteurizada que a gente vê na grande mídia, Então, para mim é um prazer imenso participar aqui com você, com o Rodrigo e com todo o pessoal do projeto que você desenvolve ali na UFPEL. Perfeito, muito obrigado. Essa questão do cinema, nos fala um pouco dessa experiência. Eu sei que tu és um cinéfilo, e um cineasta também, autor de peças teatrais, um homem com um currículo bem vasto. Qual é essa importância da interação entre o cinema e as relações internacionais, e como tu acha que o cinema pode ser um instrumento para avançar causas? Porque vocês fizeram um documentário sobre o Saara Ocidental. Ali estava presente, não só a questão de expor ao mundo, mas tinha ali uma pauta política. Como é que a política e o cinema podem interagir? Isso não é recente, Fábio. Então, desde os anos 20, já nos Estados Unidos, já se cria uma instituição que era uma associação de diretores e produtores, já vislumbrando o poder, o potencial que a arte cinematográfica ela tinha para você levar uma ideia, para você desenvolver um projeto. Então, a partir daí, o Estado, gradualmente, quando eu digo Estado, os Estados Unidos, percebendo o potencial da indústria de Hollywood, ela começa a formatar uma indústria, formatar um produto, que é o cinema efetivamente, para vender ideias. Então, desde o American Way of Life, que eles começam a trabalhar, vender o modo de vida
americano para as populações do mundo, até elementos políticos. Então é bastante interessante, existem alguns estudos interessantes sobre a Segunda Guerra Mundial. Enquanto Hollywood produzia filmes que tentava desconstruir o nazismo, Hitler fazia a mesma coisa dentro da Alemanha, mas através dos seus documentários para fortalecer o caráter distinto da população alemã. Então isso é utilizado como um elemento de tanto para você fortalecer uma causa, quanto para você vender uma ideia de uma distinção entre você e outros povos, né? Então existem vários filmes em Hollywood que vendem essa imagem, e não necessariamente de uma forma clara, objetiva, porque o principal do cinema é que ele tem que ser um entretenimento também. Claro. Né? Então, como entretenimento, a pessoa assimila com bastante tranquilidade aquelas ideias e gradualmente você vai criando o que alguns teóricos americanos chamam de o soft power, né? Que é aquele poder brando, aquele que você começa a admirar as pessoas, admirar o Estado, admirar o país pela cultura dele. Então o cinema ele entra nessa vertente. Então você vê os filmes de super-heróis, eles trabalham dessa forma, vários deles defendendo valores estadunidenses que a gente acaba assimilando como sendo algo natural, né? Você acaba desconstruindo povos que talvez não tenham direitos à legitimidade de sobrevivência, e foi por isso que quando eu e o Rodrigo começamos a trabalhar no documentário, a gente tinha continuaríamos trabalhando somente através de artigos e produção acadêmica que tem uma importância, ou nós tentaríamos levar adiante essa linguagem de uma forma mais popular. E foi o que exatamente aconteceu com esse filme, com o documentário Um Fio de Esperança. Nós começamos a levar para várias universidades, instituições, e as pessoas ficaram sensibilizadas. Então o cinema tem esse poder, tem essa força mesmo. Perfeito. Essa questão é muito interessante, né? Do poder simbólico, né? Exato. Esse poder brando, poder simbólico, que é um poder de influência, né? E que esse programa aqui, da mesma forma que tu estás falando do cinema como uma forma de libertar a informação, libertar o conhecimento, melhor dizendo, traduzindo isso numa linguagem acessível, palatável, é um pouco do objetivo do nosso programa aqui também, né? Trazer esses temas de relações internacionais para o grande público, né? E de uma forma diferente da grande mídia monopolizada pelos grandes centros de poder, né? Falando em grandes centros de poder e tentando puxar um pouco a questão do cinema para o Oriente Médio, nós sabemos que, claro, dentro da indústria cinematográfica existe a feitura de uma imagem muito de longo prazo do sofrimento do povo judaico, né? Na medida em que a indústria cinematográfica americana, estadunidense, Hollywood, ela está basicamente na mão das grandes produtoras, dos grandes produtores judeus, que têm, né, essa conexão, inclusive, com o mercado financeiro. Por outro lado, se nós virmos a partir dos anos 90, aqui no Brasil, se tornou mais conhecido o cinema iraniano, né? Então, nós temos ali uma antípoda de artes, né? Digamos assim. Por um lado, a defesa dos valores israelenses, por outro, o cinema iraniano, por exemplo, mostrando o Irã. Como é que tu achas que esses elementos, digamos assim, influenciam ou não, de alguma forma, o poder suave que está por trás do poder duro dessas potências? Porque se nós pensarmos no Oriente Médio hoje, nós temos ali uma clivagem, né, muito clara, né, entre o Irã e, por outro lado, os estados, a Arábia Saudita, estados do Golfo e Israel. A gente tem pelo menos um triângulo ali, que no meio tem a Síria, tem a Cisjordânia e toda a Palestina, tem uma série de territórios conflagrados nesse momento. Como é que tu analisas um pouco essa geopolítica do Oriente Médio e, além disso, fazendo um paralelo, um parênteses, né? Qual é o papel do cinema iraniano hoje? Ele tem algum poder simbólico? E mais, né? Se nós passarmos para o mundo árabe, há uma produção cinematográfica no mundo árabe que expresse, da mesma forma que o cinema, né, de base judaica, essas causas? Sim, olha, isso é interessante, porque existe uma produção de cinema iraniano que, assim, é muito grande para consumo interno, né? Eu fiquei espantado quando
quando eu estive no Irã, eu fui procurar, como eu gosto, fui procurar essas produções, e você tem desde aquela comédia que é um escracho, até dramas, tem dramas políticos, dramas de várias outras ordens. Então, existe um consumo interno muito grande dessa produção. Por outro lado, existe um tipo de cinema iraniano que a gente conhece, que é um cinema iraniano feito por pessoas, por iranianos que vivem fora do país. Sim. Que aí é um tipo de filme que tem uma crítica muito forte ao governo, né? E é cabível, mas esse filme, muito do que a gente conhece às vezes como cinema iraniano é o cinema que é crítico ao sistema do líder supremo, tal. Claro. É o modelo de governo. Filme uma vez, A Caminho de Kandahar, que eu acho que é um desses, era sobre o Afeganistão, na verdade, mas foi feito no Irã. Era uma história assim. Existe essa interação ali transfronteiriça, então. Não, existe. A produção cinematográfica iraniana é muito grande. Sim. É muito grande. Eles produzem coisas assim, muito boas, só que aí por outro lado, qual é o interesse de que essa produção chegue fora do Irã? Não há interesse. Não há, existem N barreiras para que esses filmes... Porque a ideia geral é que mostre um Irã que seja um país opressor, um país que impeça o desenvolvimento humano, que a mulher seja segregada, com todos aqueles problemas que são atribuídos ao Irã. E muitas vezes, quando você vê um filme iraniano tradicional produzido ali, você vai ver uma sociedade iraniana que vive igual qualquer outra sociedade. Então isso não interessa. Então esses filmes não chegam. Chegam outros filmes. A Separação é um filme que chega o Apartamento, que ganha o Oscar e tal. Chega aquele do Persépolis, que é um desenho. É uma obra, assim, muito boa, mas extremamente crítica. Extremamente crítica ao governo. Professor Rodrigo, com a palavra. Boa tarde, Fábio, aos ouvintes. Só para pedir para o Renato fazer um engate com o que ele falou sobre o cotidiano no Irã, como que é um país como qualquer outro. O Renato viveu no Irã durante um tempo para fazer a pesquisa de doutorado dele. Queria que o Renato comentasse um pouco qual é o Irã que ele conheceu de fato, empiricamente, estando lá. Além do cinema, né? E aí, claro, alguém que pode avaliar o próprio cinema iraniano e a realidade iraniana tendo estado lá. Vai lá, Renato. Não, eu na bem da verdade, eu fui com todos os receios que qualquer pessoa tem quando vai para o Irã, né? Porque você, apesar de eu ter lido bastante sobre o tema, conhecido, quando você chega ali, você sempre fica com aquele receio. Será que eu vou ter liberdade? Será que eu posso fazer essas coisas? Eu tive a possibilidade de morar numa cidade que é a cidade religiosa mais importante hoje do xiismo, que é Qom, que é onde tem todas as escolas religiosas, onde os líderes religiosos mantêm instituições, tudo lá. E algumas universidades. Eu penso assim, é uma cidade diferente porque é uma cidade xiita, é uma cidade que a religião é muito forte, é impregnada, né? Mas porque eu não sou muçulmano também, então isso é muito forte para mim. Só que quando a gente pensa a questão de liberdade, eu nunca fui tolhido em nada. Tudo que eu quis fazer, todo mundo que eu quis entrevistar, eu vivi ali para fazer minha pesquisa de doutoramento, eu tinha que entrevistar alguns ayatolás. Então eu falava para as pessoas, eu quero entrevistar esse, eles nunca me impuseram qualquer tipo de limitação, nunca pediram as perguntas antes para ver se eu vou responder sobre isso. Nós conversamos sobre quaisquer assuntos. Eu pude viajar ao Irã depois para conhecer o país, fui para todas as outras cidades, conversei com quem quer que fosse, nunca tive nenhuma limitação. E aí quando você está vivenciando ali o dia a dia das pessoas, você percebe assim, eles têm problemas como os nossos. Então você pega o jornal deles, o jornal nas bancas de revistas, ali está cheio de críticas ao governo. Que fala assim, mas não pode falar mal do governo. Claro que pode. Todos ali, eles estampam, o presidente foi contrário a esse aumento, a essa política de governo, eu não aceito. O único problema, que aí, se a gente pode entender como problema, é assim, eles não permitem uma crítica direta ao modelo de governo. Então, a República Islâmica, isso não é aceitável. Né? Mas aí eu até problematizei isso. Falei, mas poxa, mas vocês não... Conversando com alguns ayatolás, mas vocês não aceitam esse tipo de crítica? Vocês talvez não precisem fazer algumas reavaliações para redefinir alguns padrões. Ele falou, isso é possível que nós tenhamos que fazer isso, mas não pode ser agora, num período em que você sofre uma pressão externa tão grande, né, que todos os países tentam boicotar a própria estruturação do regime, e isso a gente tem que levar em consideração que depois
de 79, que acontece a Revolução, há uma pressão externa terrível, inúmeras sanções. Então, o Estado ele tem muita dificuldade em estabilizar. Ele entra numa revolução, depois vai para uma guerra, depois vem sanções econômicas, depois vira eixo do mal, depois é questão nuclear. Então, o país fica sempre sob foco dessas potências. Então, ele fala assim, se nós permitirmos, inclusive, um ataque interno, aí nós vamos perder o país das mãos, né? Claro. E é interessante esse ponto da Revolução Iraniana, né, que aconteceu em 79, só para expor aqui pro ouvinte, que havia um regime, que era o do Shah Reza Pahlavi, né, anteriormente à Revolução Iraniana. Em 79 houve a Revolução Iraniana, se instalou a República Islâmica, né, do Irã. E ano que vem nós vamos ter 50 anos dessa revolução, né? Então é uma revolução, para termos históricos, relativamente recente. Exato. Então é compreensível esse controle que se faz. Por exemplo, esse ano nós estamos comemorando os 40 anos do início da abertura do Deng Xiaoping na China, né? O partido, o Xi Jinping e o Partido Comunista Chinês não vão absolutamente abandonar o governo e fazer uma abertura agora, né, de uma hora para outra, né? Enfim, esses processos são processos de consolidação revolucionária que demoram, né, pelo menos algumas décadas ou um século para conseguir se consolidar. E aí eu te faço uma pergunta para quem viveu no Irã, e esse é também um dos objetivos aqui, né, desmascarar algumas mentiras que são cavadas pela mídia, mas enfim, qual é a posição, se tu sentiste isso, qual é a posição do povo iraniano em relação à revolução? Há grupos que reivindicam o passado do Shah Reza Pahlavi, quando o Irã era um país, né, títere dos Estados Unidos, no Oriente Médio, né? Lembrando que, se não me engano, o Irã se tornou em 32, né? 1932, anos 30, né? Não, na verdade, o Irã ele nunca chegou a ser uma colônia, né? Ele vivia sob a influência da Grã-Bretanha, né? Da Grã-Bretanha, mas nunca chegou a ser mandato, né? Não, exato. Enfim, mas qual é a posição da população em relação à Revolução? Olha, assim, com relação a um certo saudosismo do período do Shah, isso não existe. Isso não existe. Se foram, são grupos assim muito pequenos que se beneficiaram de alguma forma, mas não conheço. Existem divergências com relação a uma parte da população, principalmente de Teherã, que ela clama por mais abertura, né? Então, existem pessoas que de fato querem questionar a necessidade desse encerramento do país em si, né? Mas questionando efetivamente a revolução, você tem talvez que 10%, se a gente puder mensurar, que alguém que poderia questionar, falar, olha, nós não gostaríamos que fosse assim, tinha que se abrir mesmo essa nossa economia, acabar com todas essas sanções que efetivamente existem. Porque a grande maioria reconhece o modelo do líder supremo, que isso é interessante ressaltar a diferença, que quando acontece a revolução, quando o Irã se transforma num país que é uma república islâmica, então eles reconhecem a liderança de um líder supremo, que na ocasião foi o Ayatollah Khomeini, né? E depois atualmente é o Ayatollah Khamenei. Mas isso está vinculado às próprias crenças do xiismo. O xiismo reconhece essa liderança como um líder supremo, uma pessoa que tem características que poderiam direcionar o país. Então é muito pouca a parcela, aliás, muito pequena a parcela das pessoas que questionam a liderança do Khamenei. Agora, pessoas que querem algum tipo de abertura, isso a gente encontra, mas a grande maioria dá o suporte, sustenta mesmo, né? E se existe alguma oposição, é dentro de Teherã. Fora de Teherã, nas outras grandes cidades, você tem um apoio maciço à revolução, né? E porque está vinculado à questão religiosa. Não dá, às vezes a dificuldade é que as pessoas tendem a analisar o Irã a partir de uma perspectiva ocidental. Não pode ser feito isso, não pode. Eles têm crenças distintas. Claro. E ali não estou fazendo estabelecendo se é melhor ou pior, não é isso, é diferente, eles são xiitas, eles creem em uma outra forma, e então a liderança de um líder supremo não é uma ditadura. Sim. É o reconhecimento de fato que eles acham que tem que ter uma pessoa para guiar.
Perfeito. O Cícero Cruz vai fazer uma pergunta aqui, aluno parte do projeto e nosso sempre presente locutor aqui. Boa tarde a todos. Então, Renato, semana passada o Hassan Rouhani estava presente na Europa e visitou a Áustria, visitou a França, visitou a Alemanha e fez uma série de visitas para lutar contra as sanções, que, salvo engano meu, elas começam em agosto agora, por parte dos Estados Unidos, porque o Trump ele se retirou de mais um acordo, que é o acordo que foi feito em 2015, que foi assinado em 2015, que teve uma influência muito grande do Brasil com o Lula e com o Celso Amorim. E como que tu vê essa forma de escape que o Irã ele busca com a parceria que é muito estratégica com a Rússia, com a China, porque o Irã ele está em cima de grandes jazidas de petróleo e de gás. Quer dizer, eles são players no mundo, eles jogam um jogo pesado. Como que tu vê hoje a política externa do Irã para escapar dessas sanções? Eles vão se agarrar na necessidade da União Europeia de seguir o Pacta Sunt Servanda, quer dizer que os acordos eles devem ser cumpridos, ou eles vão ter que buscar uma medida tão unilateral quanto os Estados Unidos? Olha, eu acredito que com relação à sobrevivência do Irã, foi necessário ele manter essa relação muito próxima com a China e com a Rússia. Isso historicamente, com a Rússia ainda já, historicamente eles mantêm, às vezes uma relação, às vezes de tensão. A União Soviética ocupou uma parte do Irã por determinado período durante a guerra, mas para que ele pudesse sobreviver após a Revolução Islâmica, foi necessário ele estabelecer cada vez mais próxima relação com a China. Então a China conseguia suprir todas as necessidades deles, né? Não vai abrir mão. Acho muito difícil o Irã abrir mão desses dois países como que vão dar uma certa salvaguarda para ele atuar, porque o Irã não conseguiu avançar, ele não chegou a ter a sua tecnologia nuclear para desenvolver uma bomba. Não sei se efetivamente ele chegaria. Essa é uma questão, assim, o Ayatollah Khamenei em vários momentos se pronunciou contrário, dizendo que eles não iriam desenvolver, mas se efetivamente viessem a fazê-lo, esse seria uma certa forma para se resguardar contra a atuação de outros países, principalmente Israel. Mas não tendo desenvolvido e chegado a esse estágio, a saída deles é manter essa relação com esses dois atores, Rússia e China. Agora, houve um avanço substancial quando se chegou a esse acordo com os países europeus, mais os Estados Unidos. Eu vejo como um avanço. E você bem lembrou, em 2010, quem deu os primeiros passos por isso foi o Brasil. E o acordo era muito mais interessante naquela época, só que não havia o interesse do Estado de Israel e outros atores para que isso fosse levado adiante. Então, automaticamente foi deixado de lado, né? Foi posto de lado. Aí o que vai acontecer posteriormente é o interesse efetivo dos Estados Unidos para que firmasse esse acordo, que é o que foi assinado, e é relativamente interessante, só que pressupõe um fim de todas as sanções econômicas contra o Irã, que é o que a população iraniana precisa, porque o Irã passa também por problemas econômicos. Então, se não vão retirar essas sanções e o Irã vai continuar mantendo esse acordo, para quê? Exceto se a Europa bancar o restante. Mas aí a gente está naquela dúvida. A Europa vai afrontar os Estados Unidos? E só para complementar, houve uma série de levantes populares ou algumas manifestações, nem dá para se falar que foi levantes em dezembro agora, mas só para lembrar a questão do Lula, quando os e-mails da Hillary Clinton eles vazaram, a Hillary Clinton ela falava que tinha que acabar com essa intenção do Brasil e da Turquia, porque o Brasil ele não podia decidir naquela região. Então quer dizer, então os americanos também vão contra os interesses do Brasil, porque o Oriente Médio ele decide o futuro do mundo. Então o Brasil ele foi escanteado
pela Hillary Clinton já naquele esvaziamento daquele acordo ali, mas pro outro do qual ela fez parte com o John Kerry, eles votavam. Naquela época eu morava em Brasília, a propósito, Fábio falando de novo aqui, e eu tive a oportunidade de participar de uma mesa redonda com o embaixador do Irã lá, e o Ahmadinejad veio ao Brasil. Sim, houve toda uma aproximação que depois acabou que cortaram o Brasil solenemente, né? Enfim. Mas uma outra pergunta que eu queria te fazer, professor Renato, é o seguinte: o Irã é um esteio do xiismo no mundo. E essa penetração no restante do Oriente Médio, por exemplo, via Hezbollah, como é que tu vês esse papel do Irã como esteio do xiismo, e qual é o xiismo, né? São os xiitas, né? O professor Renato pode explicar melhor do que eu, o que é o xiismo, né? Mas como o Irã tem esse papel geopolítico ali como um esteio do xiismo no Oriente Médio? Olha, eu acho que vai além disso. Eu acho que o jogo que o Irã joga é o mesmo que a Arábia Saudita joga, que os Estados Unidos jogam. É uma questão de criar zonas de influência. Geopoliticamente. Exatamente. Não é... O que facilita, talvez, essa questão do xiismo em alguns lugares. Então, você mencionou o Hezbollah. O Hezbollah é porque... basicamente é uma parte da população iraniana e libanesa é xiita, do mesmo segmento que a iraniana. Então eles reconhecem a liderança do líder supremo do Ayatollah Khamenei. Eles reconheciam o Khomeini e reconhecem o Khamenei. Então ali foi possível o Hezbollah dar um apoio substancial, financeiro, para que durante o período em que o Líbano foi invadido pelo Estado de Israel, eles pudessem 82, lutar... né? De 82 até 2000. Sim, 82 o início. Exato. Eles ocuparam... Israel ocupou o sul do Líbano, mais ou menos 10% ali, e foi o Líbano já vinha de uma guerra civil desde 75, né? Sim. Então... O que o Irã faz é apoiar essa base. A mesma coisa acontecia no Iraque, que a parte sul do Iraque quase toda é uma população substancial, maior do que a de sunitas, de xiitas. Então, o que ele tenta é expandir a sua influência. A mesma coisa que ele faz no Iêmen e que tentou fazer no Bahrein durante a Primavera Árabe, só que no Bahrein é quase impossível, porque a população quase toda é xiita, só que é governado por um sunita, e esse sunita é mantido pela Arábia Saudita. Então, não foi possível. Quando começaram as primeiras manifestações no Bahrein, ela já foi suprimida. Então, na bem da verdade, eu acho que o jogo é o mesmo para todos. Sim. Então, o Irã, ele tenta expandir essa sua zona de influência, lançando mão da religião e também de apoio financeiro, apoio logístico a quem quer que seja. Agora, os Estados Unidos fazem isso, a Turquia faz isso, a Arábia Saudita faz isso, só que aí não tem a mesma conotação. Quando é feito a partir do Irã, aí é tido como algo perigoso, é um ator do antigo eixo do mal. Claro. Então, isso é a construção que é feita ocidental contra o Irã. Mas eu não vejo uma diferença na forma de atuar dele com os outros atores. É uma narrativa de... coordenação política não é cooptação, mas de formação de unidade, digamos assim, né, que é poderosa da mesma forma como faz-se a narrativa do eixo do mal para desconstituir, né, o Irã. Para finalizar aqui o programa, eu gostaria de pedir para o professor Renato, então, fazer a chamada para hoje, para a palestra, anunciar aqui para o ouvinte, né, sobre o que nós vamos falar lá. E, enfim, né, agradeço imensamente, professor Renato, a tua presença. Quero lembrar para o ouvinte que a partir de quarta-feira nós começamos um novo programa, o Vozes do Mundo, mesmo programa, só que ele vai ser das 13 às 14h30 na quarta-feira, então deixa de ser na segunda e na sexta, meia hora, e passamos a ter 1h30 lá na quarta-feira. E, professor Renato, o que nós vamos ter hoje de noite? Bom, Fábio, hoje à tarde, né? É isso aí, vou reiterar então meus agradecimentos pelo convite, foi um prazer imenso. E agora à tarde eu convido o pessoal que estiver interessado em discutir um pouquinho mais sobre cinema e relações internacionais, hoje às 17 horas ali no Mercosul. Vai ser
todo mundo é convidado para participar desse palestra e esse debate. Perfeito. Bom, e também gostaria de anunciar que a partir de agora o professor Renato é nosso parceiro aqui do Vozes do Mundo, né? Nós temos esse grupo em conjunto, eu, o professor Renato, o professor Rodrigo, o Gaio Oman, fundado pelo professor Renato, né? Eu entrei esse ano agora. E nós temos vários projetos aqui para frente. Um deles é trazer o professor Renato sempre aqui, por telefone também, participando desde lá da Unipampa, lá em Livramento. Gostaria de agradecer a todos aqui, professor Renato Costa, professor Rodrigo Duque Estrada, Guilherme Niche, Cícero Cruz, Valentina Pazinato, Matheus Simon e na técnica aqui, Juliano Lima, mandando na parafernália eletrônica. O Vozes do Mundo fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, ouvinte. Estamos então na quarta-feira, às 13 horas, pelas ondas livres da Rádio Com FM. Um abraço, paz e bem. America great again. Abajo la dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta.